Saudações, amigos do Em Guarda! Muito bem. Essa técnica, não sei se eu vou dizer técnica, sistema, não tem como assim adequar num treinamento de academia, porque a origem dela é uma origem, digamos, de guerrilha urbana. É uma técnica difícil, desenvolvida num período tenso de guerra, voltada para combate mesmo. O Em Guarda está começando. Muito bem-vindo, amigos do Em Guarda. Verdade, uma coisa é a gente treinar, andar pelas ruas e fazer aquele treino para se defender. Outra coisa é você praticar um método que tem uma origem de combate extremo. É uma situação um pouco, digamos assim, de mais assento de treinos, né? Bom, mas quem vai falar disso é quem é da área. Bem-vindo, professor Rogério! Oh! Saudação marcial do Kung Fu, como pode? Exatamente. Porque eu também sou instrutor de Kung Fu também. Ah! Não acredito! Nossa! Sabendo agora, amigos em guarda, a gente está se conhecendo aqui no programa, então toda a informação do professor é novidade para mim. Vamos estar cheio de novidade aqui hoje, né? Bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite, já acompanho o programa há alguns anos, e agora surgiu a oportunidade, né? Então eu fico bem feliz, bem satisfeito de poder estar participando aqui, conhecendo pessoalmente também. Eu que agradeço. Aí, do Krav Maga, que eu falei que é uma arte extrema, é uma arte muito poderosa, né? Sim, com certeza. E aquilo que eu falei, você confirma? Não, sim, o mestre falou muito bem, falou muito acertado, sim. Ela tem, assim, aquela função principal, a guerrilha urbana mesmo. Ela tem muito da arte marcial tradicional que a gente tem no Oriente, porque ela foi criada sobre essa estrutura da arte marcial oriental. Só que ela não se apega aos conceitos tradicionais das artes marciais tradicionais. E eu posso falar bem isso porque eu venho da arte marcial tradicional. Sim. Eu treinei a vida toda praticamente a arte marcial tradicional e eu senti bastante diferença, e realmente aquilo, não uma ser melhor do que a outra, mas as diferenças da arte marcial tradicional para essa arte marcial que a gente precisa hoje, no dia a dia, aí na guerrilha urbana, como a gente diz. Então, falou muito bem. Eu acredito que é como uma situação de momento. A arte marcial tradicional que eu venho treinando e que existe por aí, digamos que é uma arte marcial atemporal. Ela está ali focada no seu momento. Eu tenho a impressão, me corrija, que o Krav Maga é uma situação de conflito permanente. Ele treina ali para uma situação... Vai acontecer qualquer coisa já amanhã. Parece que vocês estão preparados para a guerra. Sim, é verdade. Está bem acertado mesmo, né? A ideia central do Krav Maga, de toda a defesa, autodefesa pessoal, a gente sempre pensa assim, está preparado para qualquer momento ter uma situação. Porque, diferentemente de uma arte marcial tradicional, que a gente participa de um campeonato, demonstração, treina no dojo, né, dentro de um mocon tradicional, né, o Krav Maga, defesa pessoal israelense, ela treina para qualquer situação de rua, no transporte público, dentro da sua casa, você ter condições de buscar ali a autodefesa. Então, um dos suportes dessa arte marcial é prontidão, você está sempre alerta, não deixar isso se transformar uma neurose, que muitas vezes as pessoas pensam, tem que viver assustado, viver com medo. Não, é justamente para isso que você vai treinar, para você ter o controle, o seu autocontrole, isso já traz da arte marcial tradicional, o seu autocontrole para você poder ter um pseudo-controle do ambiente, e ter essa questão da segurança a seu favor, trabalhar isso. A gente tem uma questão, a gente falando da questão militar, o cidadão, ele entra para alguma corporação, independente da farda que usa, ele coloca um armamento e ele já se sente confortável ali porque está armado. Sim. No Krav Maga, esse conforto independe de estar um uso de uma arma letal. O conforto, a tranquilidade está. Eu treino para, se acontecer qualquer coisa, eu sei o que fazer. É essa a questão. Exatamente, né? A gente busca... O Krav Maga, por si só, na sua origem, ele trabalha com armas também. Arma de fogo, armas até tradicionais de outras artes marciais. No entanto, o pensamento principal que a gente tem mesmo é preparar o seu corpo para você, a partir daquela violência que vem a você, aquele conflito, você ter reação, resposta para aquilo. Tanto que a gente sabe hoje que qual o maior
problema que se tem no treinamento, no ensinamento de uma defesa pessoal é que as pessoas treinam a técnica e naquele momento de risco não consegue realizar. O que seria isso? A falta de um treinamento realista, um treinamento que trabalhe o seu emocional. Né? E a gente do Krav Maga Caveira tem principal foco nisso, trabalhar o emocional para quando aquela situação de risco estiver acontecendo, você primeiro ter o seu controle para poder usar as ferramentas, que a gente sabe que as técnicas, né, o método é completo por técnicas, ele te dá condições de estar saindo ileso ou com o mínimo de dano possível daquela situação de risco. E claro, se você tiver uma arma consigo, né, porque a gente sabe também que há situações que a arma ela é um equalizador de forças. Sim, né? sim. Então, às vezes, você tem que ter uma arma também para equalizar. E a arma que a gente fala pode ser uma madeira, um banco, se você estiver no local aberto. Então, você ter qualquer conhecimento. Objeto. É utilizar os objetos, o ambiente a seu favor, aquilo que a gente falou, a gente está em alerta, né? E se houver uma evidência lá de uma crise acontecendo, você já pensa, desde o mais simples que seja, você está em alerta para saber onde que tem rotas de fuga, Sim. porque nessa situação de confronto real, uma das melhores opções que a gente tem é evitar o confronto. Porque a partir do momento que o confronto está estabelecido e você aceitou aquele confronto, você, em tese, é 50-50. É 50-50. Quem puder mais ali que vai ter condições. Então, se a gente puder, numa situação de conflito, evitar saindo, fugindo, não é comigo, então estou indo embora, é a melhor situação para aquele momento, né? E, claro, se chegar um momento em que o confronto é inevitável, então você vai ter que usar o que você tiver à mão, ali no momento, para... afinal, não é medalha, não é troféu. Não é campeonato, não. É a sua vida, exatamente. Teve uns 2 meses, rodou um vídeo de um pessoal da Guarda Municipal, eram 5 ou 6 agentes agredindo um ambulante e tal, o pessoal com um armamento, acho que uma tofa japonesa, né? E não vou falar da agressão em si, mas da ação dos agentes. Não sabiam, por exemplo, segurar o armamento. Né? E o soco, não sabia dar soco. Eles eram 5 contra 1. Nossa, Mas os agentes que estavam agredindo davam soco de rua. Aquela briga. Então a gente fica pensando, né, até onde há esse preparo ou a carência desse preparo de uma técnica de luta de rua para o lado profissional da segurança pública. Isso é uma questão que hoje é muito discutida, né? Assim, realmente, bom ponto esse que você tocou agora, porque acontece muito, ainda hoje, ainda há aquela mentalidade antiga. Por exemplo, eu quero um segurança no meu estabelecimento. Então, o que era? Né? Era o brucutu, né, de 2 metros de altura, 3 de largura, né? Pronto, o cara não precisava pensar, não precisava de treinamento, não precisava conhecer nada. Era só ter o tamanho para poder impor a segurança pela força. Nos últimos anos, isso tem mudado muito, a consciência, no geral, né, que você precisa de uma pessoa com treinamento, com conhecimento, para não acontecer o episódio igual esse que o senhor está falando, de pessoas batendo de qualquer forma, excedendo, né, naquela agressão, né, naquela violência, né, já perdendo a razão, perdendo a causa também. Sem necessidade. Sem necessidade, muitas vezes, porque se você tem um pouco de conhecimento a mais, você consegue dominar, e estando em 5, como você falou, né, estando em 5 pessoas, você tem como dominar uma outra pessoa sem ter que partir para a agressão diretamente. É aquilo que a gente sempre fala, que é o treinamento que a pessoa precisa, né, o uso gradativo da força. Então, a arte marcial é extremamente necessária para quem trabalha com segurança por causa desse sentido. Você, dentro do progresso da força, você vai passar pela parte da arte marcial. Antes da arma letal e, por fim, a arma letal. Mas há preciso um treinamento para isso. E quando não há o treinamento, a gente vai muito no instinto. Sim. Então, é bater, é empurrar, é socar, é xingar. E a gente do Krav Maga busca treinar justamente todo esse instinto para utilizar ele, mas a nosso favor com o controle, não uma coisa desenfreada. Tudo é técnica, é treino, não é isso? Exatamente, treino, repetição. A gente vê os mestres antigos, né, falavam do do, né, o caminho, que a repetição... Conhece o ideograma, parabéns. Eu pratiquei muitos anos, né? Essa aqui a gente pode até dar uma aula sobre isso, falar sobre isso, né? Tem muita cultura envolvida num símbolo simples assim. Por isso eu escolhi o tal, né, que é em japonês o do, né? Do. Quando a gente fala karatê do, judô, essa terminação do, tem a ver com esse ideograma, viu, amigos do Enguarda? É o caminho, né? Tudo no caminho, né? A gente costuma dizer que, às vezes, o importante da vida não vai ser
o fim lá na frente, mas o caminho que a gente... O caminho é o mais importante. O caminho que a gente faz, exatamente. Então, em tudo na vida da gente é muito importante essa filosofia. Mas o mestre falou no início sobre armamentos, arma letal, falou de Israel. Assim. Veio de lá. Então, o Krav Maga, originalmente, ele é israelense, né? Ele foi criado com o Imer Litchfield, que foi um israelense que, na verdade, ele não é israelense, né? Ele tem uma outra origem, né? Mas ele vivendo em Israel, ele queria ajudar as pessoas ali dos guetos de Israel. Aquele conflito todo, Israel, Palestina, aquele que sempre existiu, hoje continua e, infelizmente, não tem assim, uma visão de melhoria por enquanto, né? Então, ele queria ajudar muitas pessoas que estavam sofrendo muito com aquela violência, né? Aqui naquela região, e aí ele criou esse método. O pai dele era boxeador, tudo, então ele começou a criar esse método, que era um método de defesa pessoal mesmo, para agressão na rua. Você está desprevenido, usar o que tiver à mão, um pau, pedra e mãos mesmo, né? Quando houve lá em 1948 a criação do Estado de Israel, então como ele já era bem conhecido lá dentro da cúpula de Israel, chamaram ele para trabalhar educando as forças, a IDF, né, as Forças de Defesa de Israel. Então, foi quando deu aquele boom no Krav Maga, que ainda não tinha esse nome, né? Era uma técnica de defesa pessoal. E aí colocaram o nome Krav Maga e ele começou a ensinar. Krav Maga é defesa pessoal, praticamente? Ele tem assim, a tradução bem genérica mesmo, né? De defesa pessoal, luta rápida, uma coisa, né, para o dia a dia mesmo, né? Ele não tem assim, a tradução, ele vem do hebraico, né? Então ele sugere tem várias formas de você poder classificar, mas é uma técnica rápida, uma luta rápida, é defesa pessoal mesmo. Ele tomou esse formato no mundo inteiro. Nos anos 60, eles resolveram abrir para o mundo inteiro, né? E foi rápido absorvida por as forças especiais de vários países, né? Aí, hoje é muito famoso nas forças militares, sim, né? Sim, o Krav Maga, com muitas outras técnicas de lutas também, elas caíram na graça das instituições militares, né? Por causa dessa objetividade, né? A gente que veio da arte marcial tradicional, a gente sabe que essa questão da filosofia, isso a gente leva uma vida inteira desenvolvendo e alguns ainda não aprende. Ainda tem uma visão bem superficial do que é a filosofia oriental. Então, eles tiraram toda essa parte e ficaram com a parte mais objetiva, mais rápida. É uma coisa semelhante, acontece na arte marcial, eu falei para você que sou instrutor também de Kung Fu Wing Chun, a diferença um pouco do Wing Chun, né, para as outras artes marciais mais clássicas, que tem muitos katis, muito movimento que tem como função uma estética, um treinamento físico, mas uma estética, e o Wing Chun que busca uma efetividade em combate, tirando um pouquinho essa parte mais estética, mais folclórica da arte marcial tradicional chinesa. Isso. São questões, a filosofia marcial, quando a gente fala de artes marciais, de sistemas de luta, a gente não fala de dinâmica de resultados, a gente fala assim de uma questão filosófica. Cada uma no seu padrão filosófico tem a sua excelência. Exatamente, isso aí, exatamente. O Krav Maga, ele absorveu bastante dessa filosofia toda, eu digo que ele é até bem rico nesse sentido, só que com a ideia principal mesmo, né, de defesa pessoal, né, de você trabalhar o mais rápido possível. É uma arte marcial que se adapta a você, não é você que tem que adaptar, não é você que tem que ter aquela imposição de ter que fazer um determinado exercício, um determinado movimento. Aquilo não dá para você por N fatores, seja idade, situação física, enfim, você adapta aquele exercício. Porque, como eu tinha acabado de conversar com a menina aqui agora, o que acontece? Se é uma técnica que você tem que ter força física, e você não tem força física, então se você vai treinar na rua, você não vai servir, não vai te servir. Sim. Então você tem que adaptar, e o Krav Maga faz muita adaptação nesse sentido. Verdade. Eu vou pedir licença para o meu amigo, nós vamos ver agora um vídeo exatamente sobre defesa pessoal, que é dos amigos da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, que nos envia uma técnica de, claro, defesa pessoal. Vamos ver CBTP. Pessoal, acabamos de ver aí uma situação de violência, o abuso de um homem contra uma mulher, né? Vamos entender isso mais perto.
ele vem segurando os braços dela, bloqueando os seus movimentos. Uma das opções é dar uma cabeçada, favorecendo a região central com um soco, dando realmente esse impacto e finalizando com um chute no genital. É isso aí. Para se defender, você precisa saber como agir. E a defesa pessoal pode ajudar você nisso. Saiba-se. Defesa pessoal, tem que treinar. Saudações, amigos da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. E é uma questão hoje muito em moda, digamos assim, professor. A gente ouve falar muito de defesa pessoal, defesa pessoal. Você traz uma história de longos anos, não é isso? De um sistema que é realmente funcional. Assim, é como eu falei para você, né? Eu comecei em 1992 com Francisco do Urbano, na União Nacional do Kung Fu. Acho que a maioria do pessoal... a gente conheceu através de livro, como eu falei para você no começo, né? Livro, revista, era o nosso referencial. E aí eu treinei um ano e pouquinho com ele, né? Depois, na minha região mesmo, lá na zona leste de São Paulo, eu encontrei um professor que é aluno do Li Hongqi, era aluno do Li Hongqi. Mestre Li Hongqi, grão-mestre Li Hongqui, que é irmão do grão-mestre Li Hongqi, não é verdade? Exatamente. Que foi o mestre que me formou, inclusive. Então, a gente é uma grande família, né? Mesmo que aqueles primos mais distantes, sim. é como se fosse aquele primo mais distante. Eu né? jamais imaginava que o professor fosse da origem do Kung Fu, mas muito feliz por saber. Não, treinei assim, seguidamente, mais de 20 anos, né? E aí, como eu falei para você, treinei o Kung Fu 21, né? Que ele busca essa ideia semelhante ao que a gente faz hoje do Krav Maga, né? Que é uma eficiência em combate. Mas ainda assim, ele tem, assim, as diferenças, porque você treinar uma arte marcial tradicional, mesmo que ela seja focada no combate, o combate em si é diferente da defesa pessoal, porque o combate em si, eu preparo a guarda e vamos lutar, vamos. São dois equivalentes ali. Exatamente, né? E a defesa pessoal, que a gente busca trabalhar hoje, ela trabalha justamente essa discrepância que vai ter de um momento, de uma força talvez até maior do que você, está vindo em sua direção e você precisar dar conta daquilo. Né? Que a gente sabe, por exemplo, que campeonato tem aquela questão do peso, né, para ser tudo igual, né, tem regras, né, e a ideia do Krav Maga é justamente a gente não ter essa distinção de tamanho, Muito interessante o vídeo aqui também, que ele tocou num ponto que hoje está em alta, muita alta mesmo, que é a mulher, a arte marcial e a mulher e as armas de fogo. Inclusive, na revista, a gente tem uma matéria... Você trouxe aqui essa revista, né? Exatamente. Vamos falar um pouco dela? Essa daí, Master. Exatamente, a revista Master. Onde eu mostro? Oi. Aqui? Pode ser aqui? Não? Aqui. Revista Master. Assinada por quem essa revista, professor? Então, a revista Master é uma publicação da editora Bueno, do Fábio Bueno, né? Ele é um grande entusiasta das artes marciais, foi praticante de taekwondo, né? Conseguiu lá suas graduações. Nossa. E eu costumo dizer que ele é um sobrevivente, né, desse mundo. Porque a gente sabe que hoje revista... tudo é eletrônico, né? Tudo digital. é eletrônico, é tudo para amanhã. Você Qual põe o nome hoje... dele? Repita, por favor. Fábio Bueno. Fábio, saudações, meu guerreiro. Que tá fazendo, viu? O trabalho espetacular, hein? Exatamente, sobrevivente, né? E ele tem uma visão bem ampla e aberta sobre arte marcial. Uma revista que ela não tem uma segmentação. Ela busca trabalhar com toda a arte marcial, né? Sem preconceito, sem criar dificuldade. Né? Eles são amigos de muitas pessoas voltadas. Eles têm um evento do final do ano, que é o livro Grandes Mestres, que agora também abriu para as Américas, então está com um know-how de mestres muito fantástico. Entendi. Assim que saiu o livro, eu tenho a satisfação e o prazer de estar trazendo um aqui para vocês também. Opa! Né? Eu também vou estar na edição deste ano. Eu vejo aqui que o professor também está aqui na revista. Assim, e
E a gente começou um projeto há algum tempo atrás, desde o ano passado para cá, que a gente sabe que a gente está vivendo um momento que está sendo muito vital para aquela questão do armamento no Brasil. E a gente pensa assim, que cada um pode contribuir um pouco para desmistificar a questão da arma no Brasil, que foi muito endemoniada nas últimas décadas. Sim, sim. E a gente, com a revista, a gente está trazendo um trabalho que é a CAC Master Brasil, que o CAC é a denominação para pessoa que é caçador, atirador e colecionador. Então, caçador, atirador e colecionador, que é a função básica do tiro desportivo, a pessoa que quer ser um desportista do tiro. Então, o Fábio Bueno está abrindo um espaço muito bom, a gente está crescendo dentro da revista também. E é uma demanda interessante para o CAC? Sim, inclusive a gente descobriu, colocando matéria na revista, que muitos mesmo mestres, instrutores de artes marciais, eles também são praticantes do tiro desportivo. Só que o pessoal é um pouco tímido ainda, né? Não se apresenta como atirador, como colecionador, muito menos caçador. É uma coisa que ainda está com uma timidez, porque a arma, realmente, é aquilo que eu acabei de falar, ela foi muito endemoniada. O pensamento que tinha até pouco tempo atrás a arma é bandido ou polícia. Se você não é bandido nem polícia, então você não tem que ter arma. E a gente está conseguindo, aos pouquinhos, o movimento Pro-Armas, do Marco Polon, que está em Brasília, o advogado mudou para Brasília para trabalhar em cima dessa desmistificação da arma. Então, a gente aos pouquinhos está conseguindo mudar isso daí, E eu tive a ideia de falar assim, a arte marcial a gente já tem muito das revistas, Se a gente puder ter um espacinho para trabalhar a questão do armamento e tiro, o Fábio Bueno falou, não, positivo, vamos fazer um projeto sim. E graças a Deus a gente está começando a ter algum resultado agora. Ô, professor, como você lida diretamente com esse mundo, o mundo de um armamento, nós estamos falando de uma arma de verdade, uma arma de verdade, que não tem arma de mentira, fogo, né? Arma de fogo, eu quero dizer. Mas a discussão está crescendo na questão da arma como porte, essa questão, se ouve muito, se vive esse ambiente. Então, nos últimos anos, realmente a demanda pela procura da arma de fogo tem crescido muito, sim. Só que o que aconteceu? A gente teve muitos bons decretos que iriam facilitar. Que o problema que aconteceu, mestre Márcio, é o seguinte, as pessoas desarmamentistas, elas pensaram o quê? O Bolsonaro colocou vários decretos aí que vai sair distribuindo, vai abrir loja de arma em qualquer esquina e vai distribuir arma. E não é assim. Algo semelhante a gente compara com a CNH, para você tirar a carteira de motorista. Você tem que fazer todo um estudo, aprender, fazer a prova do Detran, simulado, toda aquela coisa. Então, não é uma distribuição de carta assim. E depois você vai praticar, vai ter que praticar. Com armamento é a mesma coisa. Esse CAC que eu estava falando para você, o colecionador, atirador e caçador, isso aí é a denominação que vai dentro de um documento chamado CR, que é o certificado de registro. Que você, para ser CAC, você tem que ter esse documento. Para ser um praticante desportista, você precisa ter esse documento. Então, tem toda uma burocracia, todo um trabalho, não é assim a coisa como eles acreditam que vai ser jogada. E ainda, inclusive, o porte, porque isso aí te dá o direito ao porte. Você vai poder ter a arma, mas vai ter a arma na sua residência, no seu local de trabalho, você pode levar aquela arma para o estande de tiro, para uma competição, e do estande de tiro da competição diretamente para a sua casa. Então, não é um porte que você vai ficar transitando. Professor, agora você falou do esportivo, nós temos aí medalhista de tiro esportivo, que é o tiro olímpico, Sim, sim. Tem ligação com esse trabalho? Não, sim. O tiro, ele é bem semelhante à arte marcial, em muitos pontos. Inclusive, a gente que pratica arte marcial sente muitos momentos, a gente até brinca, eu até brinco. Uns 2 dias atrás, eu estava passando uma instrução de armamento para um aluno meu, e na hora dele coldear, colocar a arma no coldre, eu estava falando em banha de embanhar, porque uma arte marcial que eu também me formei é chamada Rendon Gundo. É uma arte marcial coreana de espada. Ela seria o equivalente ao Kendo japonês, só que com toda a filosofia coreana. Então, a diferença da estética dela é que é a estética coreana, mas seria o Kendo japonês. E o hábito que a gente tem da arte marcial, a gente traz e fala, embanha é pistola. Não é embanhar a pistola, é coldrear. Existe, inclusive, na arte de espadachim japonês, existe muito treino para pegar Exatamente. Exatamente. A arma, ela se assemelha muito a uma espada. Inclusive, eu gosto muito de filme, gosto de comparar a realidade, às vezes, assim, com o filme. Existe um filme antigo
aquele rapaz que fez o primeiro Batman Begins, agora me deu um branco o nome dele, mas é chamado Equilibrium, que eles fazem justamente a comparação da arte marcial, você usar a arma de fogo com movimentos da arte marcial. Depois você pesquisa e procura lá, que fica bem interessante. Claro que filme, ele sempre vai um pouco além, porque ele tem a estética, tem a fantasia. Mas é igual filme de Kung Fu chinês, eu tenho certeza. Mas olha, tem a fantasia, só que aquela fantasia é fundamentada numa realidade. Que quem treina, quem conhece, sabe onde está a verdade e onde já é um pouquinho de fantasia. Né? Quem treina, como fala, quem treina sabe o... distinguir, né? É como a música. A música, a gente ouve uma música, ela tem o seu tom, as suas notas fundamentais. E tem os floreios. Exatamente. E quem conhece sabe distinguir. Quem não conhece é uma coisa só, né? Então, a gente treina um monte de coisa, mas a gente sabe a pauta musical qual é. Exatamente. Na hora de aplicar. Falando em aplicar, onde o mestre está, onde a escola, onde se faz o contato contigo? Eu agradeço muito, é uma boa oportunidade a gente poder falar sobre isso, né? Eu sou da região de São Miguel Paulista, eu sou representante do Krav Maga Caveira em São Miguel Paulista, né? E a gente está realizando o treino na região de São Miguel mesmo, no Parque Ecológico do Tietê. É um parque ecológico pequeno, mas conhecido lá na região. Né? A gente tem um local lá e a maioria do pessoal é todo da região mesmo, né? Então a gente está desenvolvendo nosso treinamento lá. Eu estou buscando, de repente, uma academia também, um local que a gente possa fazer um treino tranquilo, também sossegado, porque o Krav Maga, ele em si, ele tem um diferencial de uma arte marcial tradicional. Então a gente precisa de uma estrutura que seja bacana, tudo, mas nesse momento a gente está trabalhando lá na região mesmo, né? E a questão do tiro também, porque eu também sou instrutor de armamento e tiro, que inclusive o que a gente fala bastante na revista. A gente está em parceria ali com o ATT do Tatuapé, que é a Associação de Tiro do Tatuapé. E a gente está com curso, treinamento, inclusive agora no dia 16 de outubro, não sei se eu posso fazer o comercial, a propaganda, né, do dia 16 de outubro a gente vai ter um treinamento de Krav Maga, de defesa pessoal, mas só voltado ao desarme de faca e o desarme de arma de fogo, porque eu falei, eu trabalho nas duas frentes, né? Na frente para se defender da arma de fogo e na frente do lado de cá também utilizando a arma de fogo, porque a gente do Krav Maga acredita assim, que para você se defender de algo, você precisa conhecer aquele algo. Você pode até não praticar, mas você precisa conhecer aquele algo. Então, hoje, o que é a incidência maior que a gente tem aí de violência é arma branca, faca e arma de fogo. Então, se você tiver um treinamento, um conhecimento voltado à defesa dessas duas situações de risco, você já tem uma chance maior de estar se protegendo aí de uma violência que venha. E é fácil encontrar o professor nas redes sociais? Não, sim, é só colocar instrutor IAT ou instrutor IAT Rogério Nunes ou Krav Maga Zona Leste, que a gente aparece lá. Krav Maga Caveira. Krav Maga Caveira, pode entrar no site do Krav Maga Caveira, lá que tem a relação de todos os professores do estado de São Paulo e alguns já do Brasil, né? E é fácil de encontrar a gente, né? A gente está aí bem visível, né, com o trabalho na internet. O mestre Wesley Gimenez, que é o fundador do Krav Maga Caveira, ele tem o maior canal no YouTube de Krav Maga, defesa pessoal e artes marciais, né? Então também colocou lá Krav Maga, já é o nome dele que surge na frente, né? Que bom, assim, muito satisfeito, honrado por conhecê-lo pessoalmente aqui. E essa sua brilhante jornada, né? De instrução marcial. Eu que agradeço, como falei, já acompanho o programa há alguns anos, né? E agora surgiu a oportunidade de poder estar vindo, trazer esse trabalho também, e o prazer e a honra de conhecer o mestre aqui também e saber que a gente, assim, lá na origem, né, a gente tem esse vínculo também. Somos irmãos de linhagem. De linhagem, exatamente. Sim, e a arte marcial, independente de país, de origem, ela forma realmente uma grande família, não é verdade? Sim, é universal, com certeza. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço e estamos aí à disposição para quem tiver o interesse de aprender um pouquinho mais. Opa, vamos pro treino. Amigos do Em Guarda, saúde e paz.